Boa tarde, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar discutindo um pouquinho sobre os fenômenos naturais e tectonismo. Primeira coisa, o que é um fenômeno natural? O fenômeno natural ele é um evento que não é criado pelo homem, né? Por exemplo, o nascer e o pôr do sol, os nevoeiros, furacões, marés, os tornados, a germinação de uma planta, calor do sol, os terremotos, tsunamis e etc. Né? Então, é um texto que você já tem aí, vai orientar você, e no final você vai estar respondendo algumas perguntinhas relacionadas a esse conteúdo, tá bom? Antes de você ler o texto, eu gostaria que você prestasse atenção em alguns pontos importantes. O primeiro deles seria, então, a estrutura da nossa Terra. Vamos falar primeiro como é a nossa Terra, quais camadas ela apresenta, né? Será que no núcleo, que é a parte mais interna da nossa Terra, alguém um dia vai conseguir chegar lá? Ou será que é muito quente? Né? Nós vamos estar discutindo também sobre a camada mais externa da Terra. A camada, essa daqui, ó, essa camada mais externa, que a gente chama de crosta terrestre, ou então a litosfera. Aqui, essa litosfera, ela é composta de rochas. E essas rochas, elas são quebradinhas, como se fossem pedaços de um quebra-cabeça, né? E essas rochas, então, elas têm um nome. Nós chamamos de placas tectônicas, esses pedacinhos, como se fossem essas peças de um quebra-cabeça. E essas placas tectônicas, será que elas têm influência nos terremotos, nos tsunamis? Nós vamos estar discutindo sobre isso nesse texto, né? O encontro entre essas placas tectônicas tem um nome na ciência, a gente chama de zona de divergência ou zona de convergência, né? Quando elas se afastam é zona de divergência e quando elas se aproximam é zona de convergência. E será que essas zonas elas têm influência, então, por exemplo, na formação de montanhas, como a Cordilheira dos Andes? A gente vai estar discutindo um pouco sobre isso. E os terremotos? Os terremotos, então, eles têm a ver com essas zonas aqui de divergência e zonas de convergência? Vamos estar discutindo sobre isso, tá bom? E o Brasil? Por que no Brasil a gente não vê muito essa questão de terremoto, né? Não tem terremoto, tsunami, por que será? Né? Aqui mostra pra gente onde nós estamos localizados. Na verdade, o Brasil está localizado no centro, como se fosse no meio de uma placa, essa placa tectônica chamada Sul-Americana. Então, nos dá uma certa estabilidade. Então, por isso que a gente não tem essa questão de terremotos e tsunamis, né? E os vulcões no Brasil? A gente tem aqui no Brasil algum vulcão ativo? Nós vamos estar discutindo sobre isso. Tsunamis. Será que no Brasil a gente pode ter esse tsunami, né? Como acabei de falar para vocês, é quase impossível haver um tsunami aqui no Brasil, né? Porque, na verdade, nós estamos numa área bem estável, localizados numa área bem estável. E os terremotos? Tem terremoto aqui no Brasil? Já teve algum? Foi bem agressivo, não foi? Né? Nós vamos estar, então, lendo aqui, descobrindo sobre isso. E no final, nós vamos ter uma curiosidade bem tranquila aqui, falando sobre os vírus. O que são esses vírus, né? Então, inclusive, nós estamos aí nessa pandemia do coronavírus, mas o que é um vírus, na verdade? Como é a estrutura desse vírus? Ele é um ser microscópico, né? Ele, na verdade, ele só vai ter uma ação quando ele entra dentro de uma célula e começa a se reproduzir, né? Então, aqui é apenas uma curiosidade sobre o vírus. Depois nós vamos ter outras aulas, onde a gente vai estar falando bem detalhado sobre ele, tá bom? E aqui no finalzinho você tem algumas perguntinhas, você vai estar respondendo no seu caderno, e semana que vem nós vamos estar discutindo na nossa próxima aula. Combinado? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar lá no nosso horário que a gente entra agorinha no WhatsApp, nós vamos estar discutindo. Um beijo enorme para vocês e bom trabalho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.